conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso, oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. E aí, como é que é mudar o trajeto, em vez de vir para a escola, vir para o PF diretamente? Muito bacana. Está sendo muito bacana. Legal. Muita expectativa? O que vocês mais vão querer ver aqui? Eu acho que os setores para ampliar nosso pensamento sobre qual curso seguir. Por que estudar no PF? Porque é a universidade onde eu quero estar. Em 2024, demos um salto significativo. Melhoramos o nosso laboratório e o pronto atendimento, com um espaço mais amplo, moderno e confortável para receber todos os que fazem parte da Unimed. Nosso centro de infusão de medicamentos cresceu exponencialmente e de forma estruturada. Tudo isso só foi possível graças ao trabalho e dedicação de médicos cooperados e colaboradores. Juntos, nós celebramos, compartilhamos risos e abraços. Aqui, cada um é parte fundamental nessa história. Valorizamos não apenas as metas atingidas, mas também os momentos que nos fazem humanos. Reconhecendo a importância de falar sobre saúde e prevenção, participamos de ações solidárias, onde tivemos a oportunidade de arrecadar mais de 40 mil caixas de medicamentos aos afetados pelas enchentes. Estivemos presentes em 2 grandes feiras, nos aproximando ainda mais das pessoas, sempre distribuindo nosso resultado a centenas de médicos cooperados. Temos milhares de vidas unidas a nós. A jornada de 2024 foi incrível e agora, diante de nós está o futuro. Agradecemos a cada um por fazer parte dessa história de sucesso. Estamos prontos para os desafios de 2025. Aqui tem cuidado, aqui tem propósito, aqui tem Unimed. É realizar, é crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com que conta. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Italac. Lá em casa tem. Contraponto. Oferecimento Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. UPF, a universidade onde você quer estar. E Italac, no Brasil inteiro tem. Olá, muito boa noite. Você está na programação da NGTV. Nós estamos iniciando o programa Contraponto desta quinta-feira, dia 20 de março. Eu quero saudar já a todos vocês que passam a nos acompanhar simultaneamente a partir de agora, através do nosso site, do nosso aplicativo. Quem está ligado conosco também no canal 139 da Coprel TV em 50 municípios aqui das regiões norte e noroeste do estado. E nesse momento também nas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram.
Siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe os nossos conteúdos, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like também na nossa transmissão do YouTube e assim você nos ajuda a levar cada vez mais adiante a programação aqui da NGTV. Hoje nós vamos falar sobre os 20 anos da APECAM, Associação de Apoio às Pessoas com Câncer. Tem uma unidade aqui em Passo Fundo e a entidade como um todo ela foi criada há 20 anos. Essa semana é uma semana comemorativa para eles. Nós estamos recebendo o Guilherme Guido, ele é coordenador aqui da APECAM em Passo Fundo, já tem uma trajetória maior do que o tempo de existência da APECAM aqui dentro da entidade, mas está conosco justamente para falar sobre essa data comemorativa e a gente falar um pouco mais também sobre os trabalhos que eles desenvolvem. Boa noite, obrigado por estar conosco, seja muito bem-vindo, retornando aqui ao Contraponto, Guilherme. Boa noite, Álvaro, boa noite a todos os telespectadores. Para nós, com certeza, é uma grande honra e um grande orgulho poder estar aqui e também falar um pouquinho mais sobre essa trajetória, né? Como você mesmo mencionou, 20 anos de história dessa instituição. Desses 20 anos, Guilherme, você me dizia, antes de nós iniciarmos aqui o programa, que você está há 10, acompanhou metade da vida da APECAM nesse processo todo. Mas você conhece bem a história. Como é que foi o surgimento, quais foram as intenções, quais foram os grandes objetivos pelos quais a APECAM foi criada? Bom, a APECAM, então, foi criada em março de 2005 e a APECAM foi criada mediante um grupo de voluntários, né? Esses voluntários faziam visitas aos hospitais e viam a necessidade do pessoal, né? Fazendo tratamento oncológico, tão sofrido, tão doído, tão desgastante, e acabavam indo pela manhã muito cedo com o carro da saúde da sua cidade e acabavam retornando muito no final da tarde, né? Muitos com as condições muito vulneráveis, né? De não poder muitas vezes ter um almoço digno, um lanche, então acabavam passando o dia no hospital ou muitas vezes na praça. E esse grupo de voluntários acabou desenvolvendo essa instituição da APECAM em Caxias do Sul, a primeira unidade. E no decorrer desses anos, né, foram abrindo outras unidades, outras filiais da APECAM, e hoje, depois de 20 anos, né, contamos com 15 unidades espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. Então, é um número muito importante, né? Todo esse tratamento que nós estamos dando à comunidade gaúcha, né? Hoje soma-se mais de 31 mil atendimentos por ano. Então, é um número muito expressivo, mais de 6 mil pessoas cadastradas. Então, para nós, com certeza, é uma marca bem significativa. Quando você sinaliza essa questão de vocês estarem com 15 unidades, hoje elas estão concentradas, obviamente, nas cidades que, de alguma forma, oferecem tratamento contra o câncer. Exatamente. Elas são direcionadas especificamente nas cidades de tratamento. Obviamente, ainda temos muitas cidades que são referências em tratamento que não temos a APECAM, né? Mas, no decorrer dos anos, né, a nossa expectativa é abrir novas unidades, né? Conforme a demanda de cada região, né? A nossa região Planalto Médio, né, a APECAM já está completando 7 anos este ano, 2025, mas a gente sempre lembra da marca, né, tão importante dos nossos 20 anos de história, até porque a APECAM é uma só. Né, não podemos desmembrar, né, cada unidade, então mencionamos esse número tão importante para nós. Mas com certeza, a APECAM tem em todas as regiões de centro de tratamento a unidade para dar esse apoio social. Caxias do Sul segue sendo uma base. Como é que é a estruturação da APECAM aqui no estado? A nossa matriz ela é em Porto Alegre, né? A nossa matriz é em Porto Alegre. Mas a nossa direção, a nossa contabilidade, ela fica toda em Caxias do Sul, né? Então, nós temos como base de referência, né, para a APECAM Caxias do Sul, por termos, né, esse número de setores, né, principais dentro da instituição, mas Porto Alegre continua sendo a nossa matriz. Começou Caxias, foi espalhando, você é de Pelotas, lá no sul do estado tem Isso. Pelotas e tem Rio Grande também? Exatamente. Começamos em Caxias do Sul e logo em seguida já foi aberto Pelotas no mesmo ano. Perfeito. Santa Maria... Exatamente, são região sul, né? Recorda algumas cidades aqui? Claro, todas. Por favor, então, vamos... Metade sul nós temos Pelotas, Rio Grande, Bagé e Camaquã. Depois nós temos a região de Santa Maria, Uruguaiana, Santa Rosa e Juí. Depois Santa Cruz do Sul, temos Lajeado, Passo Fundo, Lagoa Vermelha,
Caxias do Sul e também Bento Gonçalves. Essas unidades que nós temos. Tá e Porto Alegre, claro. Muito espalhada por todo o estado, por todas as regiões. E como você dizia, obviamente tem alguns locais em que ainda se oferece que não tem APK. Exatamente. Mas existe projeto daqui a pouco para que ali na frente essas cidades também possam ser contempladas? Projetos ainda não temos, né? Porque o que acontece? Para nós podermos abrir uma nova unidade, nós precisaríamos de demanda, né? Demanda essa tanto da comunidade quanto do próprio poder público, né? Então seria importante de que a necessidade da cidade nos trouxesse as demandas para que a gente pudesse avaliar, né, uma nova abertura de uma nova unidade. Nós temos unidades, por exemplo, que não temos em pontos de atendimento oncológico, como por exemplo Lagoa Vermelha, né? Lagoa Vermelha tem APK, mas nós não temos referência em tratamento em Lagoa Vermelha. Mas Lagoa Vermelha é mais antiga que Passo Fundo. Então, por isso que acabamos, né, posterior à Lagoa Vermelha, abrindo a sede em Passo Fundo, pela demanda que havia naquele momento de poder existir uma casa de apoio. Nesse caso de Lagoa, como é que é o funcionamento lá? Se abriga da mesma forma que aqui, por exemplo? É a mesma condição? Não, na realidade, Lagoa Vermelha, Bagé, Camaquã, Santa Rosa, eles não têm casa de apoio. As únicas unidades que não têm. São 11 casas de apoio e 4 unidades de atendimento. Essas unidades elas acabam direcionando essas pessoas que eventualmente têm essa questão. Por exemplo, pessoal de Lagoa Vermelha, olha, nós temos casa em Passo Fundo. Exatamente. Vai fazer o tratamento, por exemplo, faz o cadastro na cidade de referência da APK e essa unidade encaminha para nós, esse usuário, para que ele possa fazer o tratamento aqui na cidade de referência. Então, por exemplo, quem for cadastrado em Lagoa Vermelha, ele pode fazer o tratamento em todo o estado. A APK em si ela é uma só. Então, se precisar fazer esse tratamento lá em Porto Alegre, lá em Pelotas ou Rio Grande, vai ser feito da mesma forma e o tratamento vai ser igual. Como é que é o funcionamento de cada unidade, Guilherme? Vocês têm uma rotina diária, né? Recebem as pessoas, têm as refeições, oferecem oficinas. Nós já falamos aqui no programa, outros veículos de comunicação têm difundido bastante o que vocês também têm feito, mas para que o pessoal não esqueça dessa questão de como é que é o funcionamento da APK. Isso é muito importante, né, Álvaro? Porque assim, a APK, para poder fazer parte da APK, esse paciente, nós chamamos de usuário porque somos da assistência social, esse paciente faz um cadastro conosco, né, com a assistente social, e ela vai fazer a avaliação de qual é a necessidade daquela pessoa, daquela família em si. Porque não atendemos somente o paciente ou o usuário, nós atendemos a família inteira. A partir desse momento, nós fizemos um acolhimento com a psicóloga. E nós temos de segunda a sexta-feira várias atividades na APK que nós desenvolvemos com voluntários, como por exemplo artesanato, tricô, crochê. Nós temos grupos de apoio com a psicóloga, nós temos pintura em pano de prato, nós temos também oficina de yoga, pilates. Então é uma infinidade de atividades que a gente desenvolve. Nós temos também culinária, uma coisa muito importante de falar também, porque nós tivemos usuárias que utilizaram dessas oficinas de culinária para despertar um dom que nem elas sabiam que tinham. Né? Nós temos hoje uma usuária que ela simplesmente fez as oficinas na APK e hoje ela trabalha com bolos. Né? Então ela não sabia o dom que tinha e ela começou a fazer uns bolos na APK e simplesmente ela hoje acaba vendendo bolos, né? E comercializa. Então para nós é um prazer muito grande poder dispor dessas oficinas de forma gratuita, né, para que essas pessoas possam utilizar. E vão se associando voluntários a essas oficinas sempre, Guilherme, que isso que é importante também. Exatamente. Nós temos esses voluntários que são os professores e, ao mesmo tempo, nós temos os usuários que participam nessas oficinas. Acabam aderindo, né, vendo o crescimento de muitos usuários e eles acabam também querendo participar para poder aprender, né? Há limite de atendimento, Guilherme, para as pessoas que chegam? Por exemplo, a casa ela tem uma determinada capacidade. Como é que vocês gerenciam isso? Hoje, Álvaro, nós temos ali uma capacidade para em torno de 20 pessoas. Tá? Nós temos uma capacidade para 10 pacientes e 10 acompanhantes. Pacientes, usuários esses que eles podem utilizar da casa de segunda a sexta-feira. E nós não temos também limite de tempo. Né? Isso é muito importante, muitas pessoas acabam nos perguntando, né? Então, por exemplo, muitas radioterapias
tem em torno de 35 sessões, né? Varia muito de cada tratamento para tratamento. Mas 35 sessões são 7 semanas, né? Então, essas pessoas podem ficar na casa conosco durante todo esse período. Nós temos as 4 refeições que a gente disponibiliza, tanto para o usuário quanto para o acompanhante. Nós temos também o transporte, né? Essa pessoa não precisa pagar para ir até o hospital e voltar. Nós levamos e buscamos, né? Nós temos um veículo que nós ganhamos de um projeto social, então ele é utilizado para esse fim. Então, para nós, com certeza, todo o apoio que a gente possa dar, né, e fora os outros projetos sociais que a gente acaba desenvolvendo e enviando para que a gente consiga cada vez mais melhorar, né, a estrutura e o ambiente que eles estão acolhidos. E tudo isso tem um custo. Exatamente. Né, e não é barato. Não. E aí, a gente sabe, vocês dependem das doações. Exato. São doações do ponto de vista de empresas e também de pessoas físicas que mensalmente ou quando têm condição colaboram de alguma forma com a APK. Exatamente. Nós temos hoje um setor de captação de recursos, né, que ele liga em toda a comunidade. Muitas pessoas acabam achando que é golpe, né? Mas assim, é muito importante que as pessoas ouçam quando se fale em nome da PECAM, né, que as pessoas que tenham interesse em contribuir, que ouçam, né, o que a nossa operadora tem para falar. Porque são campanhas que a gente passa para a comunidade das pessoas que estão ativas, né, utilizando o trabalho da PECAM naquele momento. Então, o custo é muito elevado, como você falou, então a gente precisa poder custear isso para essas pessoas. Hoje nós temos mais de 920 cadastrados. Então, é uma demanda muito grande. Mais de 300 pessoas ativas. Né? Então, como suplementação, dietas, fraldas, empréstimo de cadeiras de roda, cadeiras de banho, alguns casos, cestas de alimento, porque vai da demanda da assistente social avaliar qual é a vulnerabilidade daquela família. Né? Muitas vezes é o chefe da família, vamos dizer assim, o pai da família que trabalhava e simplesmente adoeceu e precisou parar. Então, muitas vezes autônomo, né? Então, acabava ficando sem renda. Então, a gente faz uma avaliação, a assistente social vai até a casa, faz uma visita domiciliar e, a partir desse momento, a gente começa a fornecer os benefícios. Quem tem intenção pode também procurar, obviamente, os canais de vocês, Exato. Sem esperar a ligação lá da atendente da APK para fazer a contribuição. Sim, com certeza. A gente sempre passa e sempre faz um convite, né, Álvaro, para poder conhecer a APK. Vá até a unidade, conheça a APK, isso é muito importante para saber para onde está fazendo a sua contribuição. Então, o nosso endereço, eu vou passar para o pessoal poder conhecer, as portas estão sempre abertas, é na rua Padre Valentim, 564, na Lucas Araújo, bem pertinho da Gare. Então, quem quiser conhecer, só passar lá. O nosso telefone é o 54-3317-5700. E assim, ligue. Esse número também é o WhatsApp, pode tirar as informações e dúvidas por ali. E as nossas redes sociais, né? O nosso Facebook, nosso Instagram. É só colocar a APK Passo Fundo, que aparece nas redes sociais para o pessoal poder acompanhar o trabalho. Quem circula pela Avenida Presidente Vargas, vamos imaginar do Passo Fundo Shopping em direção ao centro. Chega, tem o Detran aqui como referência. É o Dyer ali na esquerda. O Dyer, aliás. Dyer, né? Perdão. Dyer, não Detran. O Dyer. E aí pega a esquerda. Na Daltro Filho e na rua de baixo, na próxima, né? Na Daltro Filho, na Padre Valentim. Perfeito, é bem fácil, bem tranquilo. E quem vem do centro, entra ali no Mercado Novo ali, que abriu agora, no UFA, né? Entra à direita ali, vai até o final da rua que vai encontrar a PECAM. Guilherme, uma das coisas que nos chama muito a atenção, nós já tivemos a possibilidade de estar lá com vocês em algumas oportunidades, é a convivência entre os usuários, como vocês chamam, os funcionários, enfim, entre eles mesmos, os usuários e também com os funcionários. Isso cria um clima bem positivo para quem também está fazendo o tratamento. Exatamente. Nós tivemos até um caso de uma senhora que veio ficar conosco e ela é do interior, muito tímida, acabou ficando muito envergonhada de poder se expressar, e ela tinha um câncer na garganta e ela havia naquele momento estava utilizando sonda. E aí o marido acabou recebendo a orientação de como colocar a dieta na sonda, né? E ele muito perdido, né? Não lembrava mais. E aí me chamaram.
tu sabe colocar, digo, né? São 10 anos de APK, né? Então a gente acaba passando por muitas experiências. E eu fui lá no quarto, coloquei a dieta para ela, né? Expliquei para ele como funcionava. E eles ficaram muito gratos, né? E no decorrer do tempo ela não conseguia comer nada. E nós interagindo, brincando com ela, conversando, tentando fazer que ela comesse alguma coisa, né? E ela foi, no decorrer do tempo, ela foi melhorando, né? E por fim ela já estava comendo. Um pouquinho, mas estava comendo. E até um fato muito importante assim que me chamou bastante a atenção, que foi na festa de final de ano, né, que nós fizemos uma confraternização de Natal, e ela veio dessa cidade, porque ela já havia terminado o tratamento, né? Só que nesse primeiro momento ela já quase não falava de tanta dor, né, e do tratamento na garganta. E nesse momento ela chegou para mim e disse assim, tudo bem? E eu digo, nossa, como tu tá bem? E ela disse assim, eu tô ótima, graças a vocês. E hoje eu estou aqui e vou comer tudo que eu não pude comer naquele momento. Vou me cobrar hoje. Vou me cobrar. Então a gente ficou tão contente de poder ver que ela estava bem, que ela estava podendo se alimentar e que o tratamento realmente fez efeito, né? E ela chegou lá abraçando todo mundo. O carinho que ela tinha, né, que ela tem por nós, né, foi o que a gente conseguiu transmitir para ela. Foi bem o que tu falasse. Esse convívio que a gente traz para eles, a gente tenta fazer como se eles estivessem em casa, né, para eles não se sentirem acuados, não se sentirem excluídos. Então nós tratamos eles como nós tratamos um ente de casa. Então esse contato é muito importante. E assim como essa questão, deve ter tantas outras situações bem marcantes para vocês. Eu já fiz referência aqui no programa algumas vezes, Guilherme, da oportunidade, uma das oportunidades que eu lá estive, que tinha uma filha de venezuelanos, uma criança que estava fazendo tratamento contra a leucemia. Isso aí. E aí, obviamente, quando é criança, a gente sensibiliza se toca mais, um pouco né? mais. Exatamente. Ela até, inclusive, estava lá essa semana, né? Porque ela está em acompanhamento e ela está super bem, né? Então, ela está conosco há mais de 3 anos já, né? Fez o tratamento, fez os acompanhamentos, né? E agora ela só vem para nos trazer notícia boa, né? Que ela está só em acompanhamento a cada 6 meses. Então, ela vem, ela não deixa de ficar conosco, né? Então, para nós, com certeza, é uma alegria ver ela bem do jeito que ela está hoje. E sobre os 20 anos, se é um momento comemorativo, celebrativo, vocês têm também, obviamente, a condição de celebrar. Tem comemoração local, comemoração estadual. Como é que vai ser essa celebração dos 20 anos da APK? Hoje, ontem, na realidade, nós fizemos, inclusive, uma confraternização com os nossos usuários. Porque eu sempre digo, a importância é estar com eles. Porque se não fosse eles, a APK não existiria. Então, nada mais justo do que comemorar com os próprios usuários. Então, na tarde de ontem, nós fizemos aí uma confraternização com bolo, cantamos parabéns. Então, para eles foi muito legal. E agora, nessa próxima sexta-feira, né, amanhã, nós estaremos num seminário em Caxias do Sul, onde nos encontraremos para poder fazer grandes palestras, né, de muito aprendizado, mas em comemoração aos 20 anos da APK. Então vai ser uma comemoração estadual em todas as unidades. Uma pergunta bem particular, assim, para você. Você, obviamente, tinha uma trajetória profissional e optou por entrar na APK. O que te moveu, o que te motivou, o que te levou? E nesses 10 anos que são, de alguma forma, celebrativos também para você, o que você leva desse trabalho que vocês executam, né, também em função desse momento celebrativo dos 20 anos da instituição? Para mim, as palavras que mais marcam é gratidão e resiliência. Para mim, é o que mais marca. 10 anos atrás, eu estava entrando na APK devido a um câncer do meu avô, né? Então, naquele momento, eu estava na frente do hospital, a APK era na frente do hospital, e o coordenador, né, me acolheu, nós já éramos conhecidos, e ele me acolheu e nos deu todo esse amparo, né? E naquele momento, a partir daquela situação, ele me convidou para trabalhar como motorista na APK, né? E eu trabalhei 3 anos 3 anos e meio na APK como motorista, e pelo desempenho, pela responsabilidade, pela pessoa que eu me tornei, né, acabei sendo convidado a coordenar a unidade de Passo Fundo.
Então, o crescimento, né, pessoal e profissional é muito importante. E aconteceu de uma forma tão bonita, né? Tu podendo ajudar o próximo, para mim não tem palavras, né? E a gratidão é essa, né? É tu poder ter esse retorno, né? Para ti como pessoa, né? Como pessoa, não como profissional. Te faz bem. E a resiliência não tem, né? É uma palavra muito, muito significativa, muito marcante, né? Para a gente poder ter de um olhar com o próximo. E como coordenador também deve te realizar muito o fato das pessoas se colocarem à disposição também para oferecer trabalho voluntário, Guilherme. Sim, com certeza. Muitas pessoas acabam se disponibilizando, né, e dizendo, não, me conta comigo sempre que puder, né, entre em contato, eu puder ajudar. Até inclusive na tarde de ontem, nós tivemos um grande parceiro, né, o nosso amigo da equipe Cipriani, que ele disponibilizou de todos os churrasquinhos, né, os espetinhos para esses pacientes, esses usuários. Então, a nossa gratidão é assim pela comunidade, por toda a mídia, por todas as pessoas que contribuem conosco. Para nós, com certeza, faz a diferença desse trabalho tão bonito. E nós sabemos, Guilherme, até em função da condição da doença, que muitos casos, às vezes, eles são até irreversíveis. Né? Mas aí é o trabalho também de vocês darem aconchego, darem carinho, preservarem a situação enquanto for possível. E obviamente que aí a felicidade de quando se vence também essa doença, que aí a celebração ela ultrapassa essa, inclusive comemorativa, alusiva aos 20 anos da entidade. Com certeza, né? Muitas vezes nós temos casos que são somente casos paliativos, né? Não tem uma perspectiva de cura e ao mesmo tempo a gente trabalha tanto com o usuário quanto com a família. Isso é muito importante, tu preparar a família. Porque, como eu falei no início, né, nós não atendemos somente o usuário, nós atendemos a família também. Então, muitas vezes, nós tivemos casos de pai jovem, 40 anos, com filhas adolescentes, né? E nós precisarmos fazer esse tratamento e esse cuidado na questão do luto, né? Porque elas sabiam que isso iria acontecer. Mas nós precisaríamos estar ali, né, dando todo esse suporte para essa família, né, porque ficou a mãe e as duas meninas, né, para não deixar elas numa situação tão vulnerável. E também, por contrapartida, nós temos a questão da cura, né, que hoje nós temos uma cura muito maior, né? Isso para nós com certeza é muito satisfatório, né? Essa cura nos traz a certeza de que cada vez a medicina está avançando mais, as pessoas estão se conscientizando, se cuidando mais, se prevenindo mais, e o nosso trabalho também fazendo a diferença, tanto no cuidado quanto na prevenção. Leve o nosso abraço para o coordenador, para o diretor-geral, presidente, não sei, enfim, como vocês definem, para os demais coordenadores das outras unidades, para todo o pessoal que de alguma forma colabora com a PECAM. A NGTV está aqui de portas abertas para auxiliar no que for possível também, mas os cumprimentos pelos 20 anos, pelo nobre trabalho que vocês executam, a gente sabe que é árduo, mas ele tem o seu valor, Guilherme. Então, parabéns. Muito parabéns obrigado à PECAM pelos 20 anos de atuação. Muito obrigado. E com certeza o retorno para nós, ele é tão positivo quanto, né? A gente poder ver no olhar das pessoas o que a gente conseguiu fazer, o mínimo que seja, né? O mínimo que seja, a gente conseguir fazer e dar um carinho, dar uma atenção para nós, o retorno que eles nos dão, ele é muito importante, né? Então, nós só temos que agradecer a NGTV por disponibilizar esse espaço, de podermos falar um pouquinho mais dessa trajetória tão grande, né, tão bonita, e com certeza ela vai perdurar por muito tempo e podendo apoiar muito mais pessoas em todo o Rio Grande do Sul. Está certo. Nós agradecemos também a companhia e o carinho de todos vocês. Permaneça aí ligado na programação da NGTV. Está chegando a Alessandra Pazinato com o programa Papo Saúde. Contraponto retorna amanhã às 7h30 da noite. Estarei aqui esperando todos vocês. Até lá. Contraponto. Oferecimento Sicredi Integração de Estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. UPF, a universidade onde você quer estar.
E Italac, no Brasil inteiro tem.